Queridos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo do mês de outubro, dia 12 de outubro. No Brasil, como todos sabemos, o dia 12, não importa o dia em que ele aconteça, é feriado nacional, dia da padroeira, rainha e padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Assim chamamos. Mãe de Deus e Nossa Mãe. E hoje, celebrando então a memória de Nossa Senhora, nós encontramos o texto das bodas de Caná que a liturgia nos oferece. Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Vamos ouvir o Evangelho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm vinho." A mãe de Jesus, ao dizer isso, lembra que o vinho é importante na festa. Jesus respondeu: "O que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que serviam: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra, contendo 2 ou 3 medidas, para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou: "Enchei as talhas de água." E eles as encheram até em cima. Então disse: "Agora tirai e levai ao mestre de cerimônias." E eles levaram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe: "Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora." Foi este o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Esse trecho do Evangelho é muito significativo para nós. Primeiro, uma lembrança importante. São João Evangelista, no seu Evangelho, ressalta muito a figura de Maria, em 2 momentos. O ressaltar muito não significa falar o tempo todo, mas em 2 momentos significativos ressalta a pessoa de Nossa Senhora, a pessoa de Maria Santíssima. O primeiro momento é aqui, nas bodas de Caná, no capítulo 2. O outro momento é aos pés da cruz, quando Nosso Senhor entrega a sua mãe para o discípulo amado, dizendo: "Eis a tua mãe." Esses 2 momentos são significativos. E este da bodas de Caná mostra a presença e a participação de Maria Santíssima no ministério de Jesus, na atividade evangelizadora de Jesus. Então existe aqui algo de novo. Quando ela percebe, e quem que percebe que está faltando vinho? É Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ela que está atenta à festa, por causa dos outros. Ela não foi na festa para tirar vantagem na festa, se divertir. Ela foi na festa para colaborar, para ajudar. É o mesmo, se a gente pudesse dizer assim, de tudo, e de todas as pessoas, mas as mães normalmente têm um pouco esse sentimento. Vão em algum lugar, pensam as coisas boas para os filhos, para as pessoas que estão ali naquele ambiente. E Maria fez isso. Avisou Jesus: "Eles não têm vinho." E aqui Jesus faz uma observação: "O que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou." Por quê? O que vai acontecer aqui? A glorificação de Cristo. E a glorificação de Cristo é o patíbulo. A glorificação de Cristo é a sua morte na cruz. Quando ele é levantado, toda a humanidade contempla Deus feito homem, que entregou a sua vida por amor aos homens. Esse trecho fala que os discípulos estavam reunidos junto com ele. Então Maria foi convidada, Jesus também foi convidado e os seus discípulos.
Mas Jesus não discute com Maria. Quando ela diz, eles não têm mais vinho, e Jesus faz a observação, ela volta para os funcionários e diz, olha, façam tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora não precisa de convencer Jesus a fazer o que é preciso ser feito. Ela diz às pessoas, façam tudo o que ele vos disser. E Jesus então orienta para encher as talhas de água, depois levar um pouco daquela água já transformada em vinho para o mestre de cerimônias, que prova e depois chama a atenção do noivo. Normalmente, numa festa, o vinho bom é servido primeiro, quando as pessoas começam a sentir a não ter mais gosto, porque já estão quase embriagadas, aí dá qualquer coisa que as pessoas bebem. Mas Jesus diz aqui, ajuda aquele pessoal a perceber que o vinho bom, as coisas boas, elas vêm logo. Mas vem no momento certo. Acabou o vinho. Agora é que vem o vinho bom. Bom, se nós compreendemos isso, nós compreenderemos também o seguinte: tudo que nós celebramos da nossa fé, tudo que nós vivemos, todo o resultado da evangelização, da liturgia, dos sacramentos, é o vinho bom. Por isso que às vezes a gente tem aquele ditado que diz assim, olha, se não deu certo é porque não chegou no fim ainda. Porque nós dizemos, no fim tudo dá certo. E alguns completam, se não deu certo é porque ainda não chegou o fim. Porque nós temos um pouco esse sentimento. A gente vai trabalhando, pensando na finalização, no objetivo. O objetivo vai acontecer bem. O vinho novo, o vinho bom, o vinho de qualidade é servido depois. Então nós temos que sempre lembrar, lá na frente sempre haverá o que é melhor. O que eu faço hoje, o que eu vivo hoje pode não ser tão bom. Mais no futuro, mais um pouco à frente, vai acontecer bem as coisas que eu tenho diante dos olhos. Esse trecho do Evangelho diz, no finalzinho, que este foi o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Manifestar essa glória. Alguém fez um outdoor, uma propaganda deste milagre, deste sinal de Jesus? Não. O sinal foi qual? A propaganda foi qual? Todos ficaram admirados com aquele vinho ótimo que eles beberam. E esse vinho ótimo foi Nosso Senhor que realizou, que construiu, que constituiu para a felicidade da festa. Por isso que a festa de casamento ela é colocada como uma festa do reino de Deus. Essa festa de casamento. E os discípulos creram porque ele deu demonstração da festa que deve acontecer no final dos tempos. Diante de Deus nós teremos um vinho ótimo para tomar. Não teremos mais um vinho azedo, um vinho que dá dor de cabeça depois. Não, um vinho bom, de qualidade. No reino de Deus. Por enquanto a gente está aqui, nós temos que procurar o vinho bom, para que possamos então nos satisfazer com ele. A outra coisa importante é que Nosso Senhor poderia ter tomado qualquer outro exemplo para ensinar os apóstolos. A festa das tendas, ou a festa, ou um momento de rito de penitência, de expiação, não. Tomou uma festa de casamento. E a festa de casamento, para lembrar a eles, aos discípulos, sobre a importância do reino de Deus. O reino de Deus é uma grande festa. Quando estivermos no reino de Deus, isso será uma grande festa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quando o evangelista toma esse exemplo das bodas de Caná para falar da mensagem fundamental de Cristo sobre o reino de Deus, ele toma aquilo que é mais humano. Um rapaz e uma moça, um homem e uma mulher se unem diante de Deus. E aquela união, para nós, se torna sacramento. Ou seja, não se volta atrás no sacramento.
Você não começa e depois joga tudo fora. Este é o sacramento. Agora, a união entre um homem e uma mulher às vezes acontece desse jeito, por acidente. Os dois começam e depois jogam fora. Começam e depois voltam atrás. Agora, o sacramento não. O sacramento você começa com a consciência de que você está colaborando para o anúncio do reino de Deus. Então, constituir uma família, escolher uma esposa, um esposo, é inspiração divina. Não é para resolver problema do dia a dia, econômico, financeiro, ou qualquer que seja. Vamos então tomar esse trecho do Evangelho, João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, um pouco como referência. Nós também precisamos colaborar, a exemplo de Nossa Senhora, para que a festa seja boa. Precisamos dar o nosso assentimento àquilo que Jesus nos pede. Devemos fazer tudo o que Ele nos pede para fazer.